Minha pergunta é a seguinte. Olha só. A gente teve uma fase no Brasil, eu não sei se no mundo, mas no Brasil, de uma ascensão do ateísmo muito encabeçado pelo Pirula, pela página Ateia, que depois até, né, se dissolveu, nem sei que fim que deu. A gente tinha muito debate no Super Pop também sobre ateísmo e tal, então o ateísmo estava numa crescente e ele chegou num teto e parou. E hoje, olhando para trás, a gente vê, né, um conservadorismo religioso crescendo muito, né, os evangélicos tomando até as instituições do nosso país de uma forma avassaladora, igrejas novas surgindo o tempo todo, enfim. Eu acho, na minha opinião, que se a gente não tivesse chegado num teto do ateísmo, a gente estaria vivendo talvez uma situação um pouco mais confortável hoje em dia quanto a isso, porque a gente tinha muitos debates, não só sobre ateísmo, mas também sobre, será que o cristianismo está certo, tudo isso que eles falam está certo? Então um pensamento crítico, um ceticismo que meio que parece que estagnou, chegou num teto. Eu queria saber de vocês ao que vocês atrelam esse teto do ateísmo no Brasil, que meio que ninguém mais muito fala no assunto. Quem fala sobre isso muitas vezes é taxado como o ateu chatão e tal. Antigamente a gente tinha a página da Ateia, que sei lá, se dissolveu, sei lá o que aconteceu. A gente tinha debates no Super Pop, na TV aberta. Então o ateísmo estava numa crescente, chegou num determinado patamar onde os próprios ateus resolveram quase que voltar para o armário, assim, meio que, se eu falar sobre o assunto vão me chamar de chato. E eu não vou falar que, obviamente, essa é a causa da crescente do conservadorismo no Brasil, do fundamentalismo religioso, mas eu acho que se a gente tivesse continuado falando sobre o assunto ateísmo, ceticismo, se a gente tivesse continuado não criticando a religião, mas fazendo as pessoas pensar, gente, talvez Deus não exista, ou talvez Jesus, ou o cristianismo seja uma loucura. A gente parou de fazer isso, talvez por medo de ser taxado como chato. Por que será que isso aconteceu? E se o ateísmo tivesse continuado numa crescente no Brasil, vocês acham que talvez a gente teria mais forças para combater o fundamentalismo religioso? Ou seja, Pirula, não está na hora de voltar a fazer vídeo de ateísmo no teu canal? Um abraço. Primeiro lugar, espera só. Eu sei, Caralho, a pergunta final foi pra você, então eu quero dizer uma coisa. Eu não respondo pergunta de quem enfia prego no nariz. Eu tava esperando você responder primeiro. Então deixa eu responder primeiro. Responde porque eu acho que são opiniões diferentes aqui que a gente vai ter. Mas, gente, Felipe Barbieri, grande mágico. Maravilhoso. Esteve aqui semana passada enfiando prego no nariz, quase me matando. E ele chama isso de mágica. Ele chama isso de mágica. Nossa. Come vidro. Não, come vidro. Ele falou. Enfia coisa no nariz. Foi indignado que ele comeu vidro. Da onde que isso é mágica? Passa agulha na mão. Passa agulha na mão. Isso é mágica do quê, caralho? Bom... Cara, eu acho que sim. Picareta, mágico, picareta. Não. Onde está seu Deus agora, Felipe Barbieri? Só porque eu faltei semana passada, assim... Não, e o melhor do Felipe... Falo na cara dele! E o melhor do Felipe foi, ele saiu daqui, ele tava indo pra casa, ele postou um comentário nos 3 elementos. Participar foi ótimo, ainda bem que o Pirula não tava lá. Tá vendo? Essa é a consideração. Cara, eu acho que... É engraçado o meu ponto de vista, porque quando você olha para dados de como o mundo funciona, você consegue perceber um crescimento do pensamento cético ligado, na minha visão, indiretamente a um crescimento da diminuição da importância das religiões na vida das pessoas, a um crescimento e uma qualidade do sistema educacional. Então, quanto mais você entende como o mundo funciona, quanto mais você entende como ciência funciona, mais, pelo menos isso é o que os dados mostram, maior a tendência de você ter uma diminuição da importância da religião na vida das pessoas e, consequentemente, os dados mostram isso, quanto antes você começar melhor, a gente já conversou sobre isso, e, consequentemente, menor a chance de você ter pseudociências ou pensamentos extremos ou essas coisas surgindo nessa sociedade. É óbvio que a gente tem exceções, é óbvio que tem lugares em que isso quebra um pouquinho a regra, mas, em média, isso está mais ligado a um crescimento
na qualidade e na presença da educação na vida das pessoas do que necessariamente um trabalho de ateus ou de um grupo ateu nessa discussão. Dito isso, eu acho que tem que ter discussão em relação ao papel da religião na sociedade e a gente precisa de uma representatividade de pessoas que não são necessariamente anti-religião, mas que não acreditam em A, não acreditam em B, que vão dizer que A e B talvez não devessem ser escutados no sentido de, cara, você não pode tomar uma decisão na sociedade baseado na sua religião, porque a sua religião não me representa, e eu acho que pessoas que têm essa posição são importantes. E agora eu vou fazer xixi. Tá, vai lá. Ruas, você quer comentar algo? Acho que é muito... dinheiro de novo. Vai perder dinheiro. É uma pena que tenha esse julgamento em cima, acho que, do pensamento ateísta como chato, né? Ih, ateu, chato, papá. Não é como se vários ateus não tivessem ajudado para isso acontecer, né? Pois né? Também alguns não ajudaram muito, concordo. Mas o pensamento cético, ele destrói fadas, né? Ele tem essa imagem de talvez destruir aquele mundo de fantasia, né? A gente tenta mostrar a magia e o encanto que existe na realidade, né? E a importância desse pensamento cético para a sua vida, de uma forma geral, e até para o próximo, né? Existe uma filosofia existencial no pensamento cético, mas por ele acabar um pouco com esse mundo de fantasia, eu acho que ele é julgado de uma forma meio negativa com as pessoas que estão nesse mundo de fantasia. Sei lá, eu não preparei bem a resposta, mas acho que pode ser algo assim. Mas você tem razão. É uma coisa que vai muito de encontro, algo que é muito caro para as pessoas, né? E quanto mais velho também, às vezes maior é a queda da pessoa rever seus conceitos. Lembra que a gente gravou o vídeo dos vieses? Sim. Isso entra no viés do comprometimento. A pessoa se comprometeu a vida inteira com uma religião para vir alguém falar que aquilo lá não é verdade. A pessoa fica puta. As bases, às vezes, da moral, da cultura familiar. Das pessoas em volta. Se tá todo mundo vinculado a uma igreja, como é que você vai fazer pra você sair disso? Sim. E você, Camilinha? O que eu acho disso tudo? É. Eu acho que as pessoas têm dificuldade para ouvir aquilo que elas não acreditam. Seja que Deus não existe ou que é um outro Deus. Já tem briga entre qual que é o que está certo, né? Já tem essa... O pessoal não consegue chegar à conclusão nem quantos livros tem a Bíblia. Né? Coloca um, tira outro, não sei o que, esse aqui tá certo, esse aqui tá errado, esse aqui é canônico, esse aqui não é. Mas eu acho que, assim, pensar nessa queda, talvez... Por que tem essa visão, né, do ateu chato? Porque para qualquer coisa que pregue aquilo que não é o que ela acredita, vai ser chato. Não vai ser interessante. E eu acho que a gente tem que... A ideia, talvez, indo do Ruas, assim, poxa, vamos mostrar como ciência é feita, por que ciência foi feita, quais são as respostas que a gente está tentando encontrar e quais são as respostas que a gente já encontrou até agora, e a gente começa a fazer uma reflexão sobre. Mas isso tem que vir lá estimulado desde o comecinho da vida escolar dessa pessoa. E Pirula, por que você não faz mais vídeo ateu? Eu faço. Respondido. Não, o Felipe, curiosamente, eu gravei 3 essa semana. Gravei 3 que eu vou soltar ao longo do semestre, porque eu já deixei gravado. Mas sobre ateísmo. É curioso ele ter perguntado exatamente isso, estava falando isso pro Fábio, porque eu acho que é um assunto que precisa ser falado. Uhum. Eu defendo que tem que falar. Tem que falar. Mas é um assunto batido. Não interessa. Mas você tava... Ninguém reclama, quer dizer, algumas pessoas reclamam, mas todo mundo acha normal um religioso fazer proselitismo. Explicar a sua religião, ou convencer os outros de que tá certo, que tá não sei o quê. Todo mundo acha normal. Por que não é normal você falar sobre a ausência de religião? Ou como é o tipo de pensamento que você tem sem religião, já que é uma minoria em todos os lugares do mundo. E é muito mais julgado esse pensamento do que o pensamento que quer
tornar alguém religioso. Exatamente. O pessoal acha que é meio padrão isso, né? Você querer deixar a pessoa religiosa. Então, agora, nesse ponto, eu concordo muito com o que o Emílio falou. Eu acho assim... O Emílio sentou, eu parei de escutar. Fone. E puxou o fio. Talvez. Tá vendo? Olha, estão falando de ateísmo, já começou as coisas. Quem quer calar, Carlos Ruas. Não, ninguém quem calou ele. quer ensurdecer Carlos Ruas. Voltou? Não. Voltou? Peraí, fala de novo. 1, 2, 3. Voltou. Muito bem. Aí soltou, sumiu de novo. Alô, tá ouvindo? São os reptilianos. Não, eu devo ter encostado no fio a hora que eu sentei. Não, agora, uma coisa que eu penso, assim, juntando o que vocês três falaram aqui, eu acho assim, primeiro, teve algumas coisas que passaram do ponto, porque como o Ruas falou, a gente está falando sobre coisas que são muito sensíveis às pessoas. Então, é fundamental, quando você é uma minoria absoluta, absoluta eu tô falando assim, uma minoria social e numérica. Quando você é uma minoria absoluta, é muito importante você não fazer as pessoas ficarem com raiva de você. Então, é um bom começo. Então é um bom começo, é uma coisa complicada. É um troço que, por exemplo, sei lá, assim, eu consigo entender por que alguns ateus foram tão virulentos. Porque boa parte deles, não todos, alguns eram virulentos porque, sei lá... Já enfim, ia ser virulento. É chato, é gente chata naturalmente. Mas algumas pessoas passaram poucas e boas na mão da religião. Uhum. Então, ele é um exemplo que esteve aqui e deu essa exatamente. Então, são pessoas que, por exemplo, que nem, é uma coisa que eu costumo acompanhar, tem outros contextos, e agora até esse contexto mudou por causa da questão de imigração na Europa e tal, então eu tô meio agora de bode, mas era muito interessante acompanhar os ex-muçulmanos que tinham lá na gringa, né? Então, ateus, porque a gente sempre está acostumado a falar ateu, o pessoal que é de países cristãos, não sei o quê. Mas os ateus ex-muçulmanos. Cara, eu acompanhava uma mulher que, velho, o ódio que ela tinha do Islã, e aí você chega e fala assim, julga ela. Eu entendo, né? Não tem o que falar, não tem o que falar. E ainda por cima, porque ela veio daquela parte do Islã, que era ali da região do norte do Saara, que tem mutilação, enfim, essa coisa pesada. Cara, não tem como pegar leve. Então, tem algumas pessoas que eu escuto desde que eu comecei a gravar vídeo sobre ateísmo, essas pessoas sofreram. E não é um sofrimento... isso independe da existência de Deus. Isso é que é uma coisa importante de falar. Independe da existência de Deus. Isso não anula o sofrimento que a pessoa teve na igreja, na mão de alguém que sofreu abuso, seja psicológico, seja moral, seja familiar, seja sexual, não importa. Essas pessoas sofreram. Assim, eu era um que advogava para que mesmo essas pessoas mantivessem um pouco a calma, para não afastar simpatizantes. Porém, eu não tinha como julgá-las e com relação a esse tipo de coisa. A mesma coisa vale para o movimento LGBT, essas coisas assim, né? É uma situação muito complicada quando você sofreu muito ódio por não ser aceito. Muitas vezes é contraproducente? O que eu fazia às vezes, quando vinha algum ateu muito traumatizado e que queria falar, eu juntava com os amigos e falava, mano, eu não tenho como fazer isso, mas dá atenção pro fulano. Porque quanto mais esse fulano falar, mais ele tá cagando o nosso trabalho. Mas ele tem razão pra estar com essa raiva. Então, dá o conforto pra ele. Mas não deixa ele falar muito, porque ele tá estragando o rolê. A gente tá aqui no convencimento, no blá, no negócio, e a pessoa tá, sabe, queimando o filme da gente pra pessoas, porque a gente já naturalmente não gosta da simpatia das pessoas. Então, da maioria das pessoas. Então, eu acho que nesse sentido... isso acabou queimando um pouco o filme, né? Agora, no que diz respeito à hiperfanatização religiosa e ao entrosamento disso no Estado e tudo mais, que é sempre perigoso, perigosíssimo, aliás, aí eu entro mais naquilo que você falou. O importante não é se a pessoa acredita ou não em Deus. O importante é a relevância que a religião tem na vida dela. Uhum. O quanto a religião
está permeando os aspectos da vida dela, inclusive aqueles em que, tecnicamente, ela deveria tomar suas decisões, não baseado na religião. Quer dizer, óbvio, ela tem um princípio ético dela que é da religião, então ela vai seguir, mas não deveria tomar suas decisões baseado no que, sabe, tipo, que todo mundo deveria seguir a sua religião, É isso. entendeu? Então, é aquilo que o Obama falou, né, uma vez, né? Ele falou assim, se você quer ser contra defender a proibição do aborto, você tem que fazer isso sem argumentos religiosos, porque você precisa convencer pessoas que são de outras religiões e não só porque, tipo, Deus não gosta disso daí, entendeu? Que é uma coisa que, até hoje, pelo menos 90% das pessoas falharam, né, em apresentar boas evidências baseado em algo laico. Então, eu enxergo que a grande questão é essa. Nos países que são considerados países mais ateus, entre aspas, o pessoal cita muito a Estônia, você não tem uma maioria de ateus. Ateu mesmo, é tipo, sei lá, 30%, 40%. Isso é Que muito. é muito, mas não é maioria. Não é maioria. Mas a relevância que a religião tem na vida pública das pessoas tende a zero. Tende a zero. Japão, mesma coisa. O Japão... e isso eu já conversei com mais de um amigo meu que morou no Japão ou que viveu no Japão. O japonês tem religião. É importante para o japonês a religião. Seja o budismo, seja o Shinto, seja o próprio cristianismo. É importante para o japonês. Mas você não ouve falar disso na rua. Assim, você nem sabe que ele tem religião. Você sabe quando você vai na casa dele e ele comenta alguma coisa. Senão você nem fica sabendo. É uma coisa muito interessante, para nós é muito atípico, né? E, de novo, tem os países que puxam a corda para outro por causa de histórico. Então, sei lá, o Vietnã tem pouca religião, mas tem a ver com a questão do histórico socialista, tal. A religião lá passou por outros caminhos, né, diferentes. Mas são exemplos. Então, não acredito nem que seja, assim, quando eu falo de militância ateísta, não é para tentar convencer as pessoas a serem ateias, né? Mas questionar coisas é importante, ceticismo é importante e aceitar que o ateísmo existe é importante. Eu acho que o teto que o Barbieri falou ali tem muito a ver com o fato de que, num primeiro momento, aqueles ateus que se entendiam como ateus e não podiam falar, falaram. Sim. E aí a gente passou a entender quem são, quantos são, onde eles estão, entendeu? O que comem, como se reproduzem. Exato. É mais ou menos o que está acontecendo agora com a comunidade trans. É muito parecido. Sim. A gente tinha uma parcela de pessoas trans na sociedade que agora a gente está entendendo que é muito maior do que a gente tinha, porque as pessoas trans viviam escondidas. Elas só apareceram, né? Elas só sempre estiveram lá, apareceram, exatamente. Então, obviamente que, por questão lógica, vai sempre ser uma minoria numérica, Sim. né? A gente vai ver ali que talvez não passe de 1%, né? Ou alguma coisa assim. Mas era muito menos. E agora a gente está percebendo que é muito mais. Então eu acredito que o que aconteceu com o ateísmo é que o pessoal saiu do armário e não tem mais ninguém para sair. Já saiu todo mundo. Saiu todo mundo. E aí entra naquela questão de pegar de criança, né? Não para virar ateu, mas para ter um pensamento cético e um poder de escolha mais, digamos assim, equânime quando a pessoa ficar adulta. Não, só ia falar que, gente, tadinho de Deus, deuses ou entidades nessa história toda, porque tudo isso que é feito, toda a manipulação, todo o horror, toda o controle é feito por pessoas, né? O mal não está em acreditar em uma entidade, o mal está sempre em como as outras pessoas manipulam essa galera que acredita para seguir, para fazer, e às vezes considerando conhecimentos muito, muito, muito antigos, que daí não se atualizam, porque são dogmas, estão prontos, é para ser assim para sempre. Esse é o preocupante, né? Não é você imaginar que exista uma força sobrenatural. É como essas coisas vão depois cerceando mesmo a sua vida. E não pode passar por um procedimento A, B ou C, não pode fazer o uso de A, B ou C. Quando hoje a gente tem um conhecimento mais amplo sobre saúde, medicina, sociedade, esse é o meu medinho, sabe? De, aí agora eu vou ser preconceituoso com A, B, C, eu não vou usar.
tal remédio, ou É. tal coisa, ou tal tratamento. Exato. Eu vou excluir essa pessoa, eu vou fazer atrocidades com outras pessoas, vou matar pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eu. Esse é o grande medo. Agora, se fosse só acreditar em alguma entidade, Não seria um problema. não seria um grande problema. Mas é que daí essas coisas começam a não casar. Quando a gente começa a entender o funcionamento das coisas, a gente começa a perceber que não faz muito sentido que isso exista. Mas tá bom. É isso. Vamos colocar um próximo vídeo agora? Vamos sim. Bora, Tem bora. mais convidado, vários, inclusive. É que o povo manda umas perguntas meio complexas, né? Nossa senhora, Podia mandar umas gente. perguntas qual que é a nossa cor favorita. Qual que é a Às vezes é sua mais cor difícil. favorita? Olha, Olá, Tupá. pessoas dos Três Olá. Elementos. Como vão vocês? Tudo certinho por aí? Pois bem, aqui é a Tupá Guerra, historiadora, pesquisadora em demonologia. E eu vim fazer uma pergunta para vocês. Talvez eu tenha passado dias pensando na pergunta, talvez eu tenha passado dias pensando na pergunta. Mas vamos lá. Eu queria saber de vocês, já que vocês curtem essa coisa de fazer divulgação e falar de ciência e popularizar conhecimento acadêmico, qual que vocês acham que é o papel do encantamento na popularização do conhecimento acadêmico? Na parte de encantar e trazer uma certa curiosidade para quem está ouvindo e vendo, enfim. Qual para vocês é o papel do encantamento na divulgação? Me Excelente. responde aí. Feliz ano de podcast! Valeu. Obrigado. Tupá maravilhosa. Vai lá, Carlos Ruas. Aponta pra ele. Aponta pra ele. Tá. Agora você não fica nervoso, O né? encantador. Vai lá, encantador de serpente. Você quer que a gente fale primeiro pra você pensar um De pouquinho? serpente? Não, eu acho que o papel do divulgador científico cabe muito trazer esse encantamento que... o encantamento está lá na pessoa, mas você tem que descobrir, você tem que saber como despertar esse encantamento. E eu acho que o papel do divulgador científico envolve muito isso. É você tentar fazer uma outra abordagem, porque às vezes na escola é uma abordagem muito... uma linguagem, às vezes, científica muito pesada que o livro didático traz, e o divulgador científico ele senta do lado, às vezes, do jovem, através daquilo que o jovem gosta. Você vai ter divulgador científico de stand-up, você vai ter divulgador científico de quadrinho, você vai ter divulgador científico TikTok. de TikTok, e que às vezes, a comunicação que aquela pessoa gosta de ter, gosta de receber, se sente confortável, e aí ela tem encantamento. Então, é a forma de levar esse conteúdo até a pessoa. Eu na escola, eu aprendi que estudar era chato. Olha que chato. Olha que chato. Né? O que você mais aprendeu na escola? Que estudar é uma merda. O que eu mais aprendi é que estudar era chato. Né? Eu já falei outras vezes isso, né? Aqui. E foram anos e anos para eu me desintoxicar desse pensamento e ver que a coisa mais gostosa de fazer era aprender. Né? O prazer em aprender. Né? Mas cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua forma de gostar, de se sentir confortável em receber essa informação ao ponto de ter prazer e querer mais. Né? E cabe, às vezes é uma busca pessoal, né, de cada um de nós. Então cabe muito ao divulgador científico ajudar nesse trajeto, te pegar pela mão e te levar nessa estrada e despertar esse prazer que você achava que não tinha. Boa. Né? Carlos, eu entrei na biologia quando eu tinha 17 anos. E hoje eu tenho 44. Eu fiz 44 anos domingo agora, certo? Certo? Olha só, 44. Até hoje. Ele quer ser mais velho que eu, só uma semana. Só uma semana. Só uma semana ele quer ter a mesma idade que eu, né? Ele não... Até hoje, eu e a Camila, a gente lê artigos de coisas que a gente não sabia e sai correndo pra contar um pro outro a coisa legal de biologia que a gente discutiu. Olha o que eu aprendi. Olha o que eu aprendi. E a gente estuda biologia. Eu estudo biologia há quase 30 anos. Uhum. Certo? Certo. Não tem como a gente não querer contar isso pra todo mundo. Então acho que o que é muito louco do nosso trabalho é que antes da gente encantar os outros, nós somos um bando de encantados pelo mundo em que a gente vive. E a gente acha
injusto que você que está assistindo não fique encantado também. Então a gente usa o nosso encantamento, e aí a gente sempre se pergunta por que tem tanto biólogo divulgador científico. É porque isso aqui é da hora demais, cara. É muito foda. Tem outras razões. Tem outras, mas acho que essa é uma razão que a gente compartilha. Nós três, com certeza. A gente lê uns negócios e fala assim, cara, isso é muito foda. Eu vou ligar, vou contar pro Ruas. Ruas, olha que legal isso. Eu vou contar pra quem tá assistindo Blá Blá, a gente vai trazer aqui nos 3 elementos, porque, cara, é a frase que eu sempre repito, assim, eu não preciso de mais nada além do que eu tô vendo pra ficar encantado com o mundo. E eu acho que todo mundo que tá assistindo, em primeiro lugar, concordo plenamente com você, tem essa curiosidade, tem esse bichinho dentro dele, falando, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo? E o mundo é incrível demais pra gente guardar essa informação só pra gente. Eu acho que tem uma coisa muito legal do que o Ruas falou, nessa parte do encantar. A Tupá perguntou qual que é o papel do encantamento, ele é o principal. É assim, ele é a base. Se você não encantar a pessoa com a qual você está se comunicando, tentando se comunicar, já era. E aí tem uma coisa muito legal que o Ruas fala, que é, gente, eu aprendi que estudar era chato. Olha isso, o que ficou é que estudar era chato. O que mais ficou. E o que mais ficou para mim é que eu era capaz de entender, porque o professor ele conseguia falar de um jeito que eu era capaz de aprender, que aquilo ficava preso em mim, que aquilo fazia parte de mim você também. Aprendia aquele conteúdo. Quando você pensa o que é aprender, é você ficar presa àquilo. Eu não conseguia mais tirar aquela ideia da minha cabeça. Eu ficava tão feliz que eu tinha conseguido entender o que era o bicho, o que era o processo, o que era o que estava acontecendo ao meu redor. E esse é o papel do divulgador. E cada um do seu jeito, como o Ruas falou, como vocês estão falando. O que faz com que eu consiga traduzir para uma parcela da galera que nos assiste, não é a mesma coisa que o resto da galera vai gostar. Às vezes eu vou falar de um jeito que, fala com muito diminutivo. Tem gente que não gosta e se incomoda, e eu entendo, tudo bem. Mas eu sei que tem gente que curte e é ali que rola esse encantamento, essa conexão, e que eu consigo, talvez, mostrar como que aquilo funciona e a pessoa consegue aprender. Talvez o melhor seja ouvir como o Ruas explica, como o Emílio explica, como o Pirula, como todos os outros divulgadores explicam. Por isso que a gente precisa de mais e mais e mais gente falando sobre. Então, assim, eu tenho uma vontade de, sei lá, talvez virar divulgador. Faça, porque a gente precisa de mais vozes falando de ciência, a gente precisa de mais gente que sabe sobre ciência, tentando passar um pouquinho daquilo que conhece, um pouquinho do seu encanto, para que cada vez mais pessoas possam aprender a gostar e não aprender que é chato. Não, e tem uns divulgadores impressionantes, né? A Tupá vem aqui falar de roupa e fica nós três assim, roupa. Emílio, roupa. Você me estudar desculpa. roupa. Eu estou apaixonada pela Tupá. Meu Deus, estou apaixonada. Perdi. Assim, Perdi que e entendo. mulher incrível, maravilhosa, perfeita, única. Perfeito. Era isso que eu tinha para falar. Certo? Algo a acrescentar? Apaixonada por você. A gente tem 5 dedos nas mãos, 5 dedos nos pés. E a maioria dos animais, o máximo dos animais vertebrados, o máximo de dedos que eles têm são 5. Salvo uma anomalia ou outra, o máximo são 5. Mas o padrão é 5. O padrão máximo é 5. Caso a evolução seja verdadeira, então a gente deveria tentar arrumar um jeito de demonstrar que aqueles animais que não possuem 5 dedos derivam de um ancestral que possuía 5 dedos. Aí a ciência postulou isso num primeiro momento, né, porque queria demonstrar uma possibilidade de uma ancestralidade em comum de um ancestral que tinha padrão 5 nos 4 membros. Só que não tinha todo o ferramental necessário para poder fazer isso com o tempo. Né? Alguns você dependeu de outros estudos. Então, por exemplo, o cavalo, às vezes, o cavalo tem um dedo só em cada membro. Às vezes, nasce um cavalo com 3 dedos. Com 3 dedos. Com 3 dedos. E aí o pessoal, né, não sabia explicar direito por que aquilo, tal, não sei o que, mas ele nasce com um casco comprido, inclusive, que não encosta no chão, é bem esquisito. Nasce um cavalo com 3 dedos. Aí,
desenvolveram a ciência da embriologia e descobriram que, num começo do desenvolvimento do cavalo, o maldito tem 5 dedos. Ele perde 2, um de cada lado, né, o primeiro e o último, fica com 3. E aí, um pouquinho depois no desenvolvimento, ele perde esse aqui, e ele faz o fuck you eterno, né? Porque o cavalo faz fuck you com os 4 membros. Aí, beleza. Descobriram os fósseis, já ainda no século XIX, né, da linhagem dos cavalos, e que você vê, literalmente, os mais antigos têm 5 dedos, à medida que vai ficando mais recente, vai perdendo os dedos até que fica um só, quando ele fica grande o suficiente. Serpente, não tem perna. Como é que você vai saber isso daí? Aí apelou-se, né, do ponto de vista genético e embriológico, não dá para saber. No caso, você tem algumas serpentes que têm um vestígio de perna, mas é muito pouquinho. No registro fóssil, encontrou-se algumas serpentes com patas, né, pelo menos a pata traseira, 5 dedos. Nem perna tem e o fóssil tem 5 dedos. E o fóssil tem 5 dedos. Ave. Ave, você vê aquela ponta de asa, é um dedo só. Né? Na verdade, você consegue ver que são 3 dedos, se você for ver. Você tem um dedinho para cima e esses 2 grudados, que nem eu expliquei no Natal do ano passado. Mas não são 5. E tá tudo grudado. Faz a embriologia. O pessoal descobre, por exemplo, a asa do avestruz, no começo do desenvolvimento, é uma mão com 5 dedos, sabe, tipo, certinho, assim, os 5 dedos, os pontos de ossificação, perde esse. Esses 2 grudam, esse aqui fica assim, e forma. Você vê, parando cada estágio da embriologia, você vê a formação da mão do avestruz, a partir de um ancestral de 5 dedos. E isso vale para todas as aves. Você vai para o registro fóssil, você vai achando os fósseis, você vê direitinho os dedos juntando, grudando, não sei o que, as primeiras aves, tal, não sei o que. Cara, o encantamento com a ciência, ele... isso tem estudo, o Takata passou isso daí para mim já uma vez. Ele não pode ser apenas a curiosidade. Porque você só passar uma curiosidade, e agora eu não estou criticando quem faz isso, tá? Senão vai ter divulgador científico aí bravo comigo. Pelo amor de Deus. Você só passar a curiosidade é muito legal para você, às vezes, dar uma fagulha inicial. Mas a curiosidade pode caminhar, pode traçar caminhos que não era o que você estava pretendendo. A pessoa pode reforçar com a mera curiosidade preconceitos, medos, pensamentos errôneos, pseudociência. Ela pode reforçar um monte de coisa com a mera criatividade. Se eu chegasse aqui e falasse assim, o avestruz na embriologia tem 5 dedos. É uma curiosidade. Se eu falasse, descobrimos um fóssil de cobra que com pata ela tinha 5 dedos. É uma curiosidade. E pode ser encantadora para as pessoas. Mas o encantamento, ele precisa vir amparado em como a ciência funciona e como a gente descobriu as coisas. E aí é muito mais legal quando você entende o pensamento por trás e isso fundamenta melhor o pensamento da pessoa que está aprendendo. Então é o encantamento, mas ele tem que ser direcionado. Ele não pode ser um encantamento tipo, ó, que mundo lindo. Ele tem que ser direcionado. E assim, a maneira como funciona o pensamento científico é que é o mais importante no despertar desse encantamento. Né? Não é só o mundo putz que da hora, é a ciência putz que da hora. Né? Então você tem que... Né? Então, sei lá, eu quis demonstrar aqui... Eu quis demonstrar a diferença. Encantamento pelo encantamento não significa nada. Mas o encantamento direcionado, sim. O encantamento é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Ou seja, conhecer os segredos do universo, natureza, através da investigação é do caralho. Isso. Isso aí.